Eu nunca gostei de contar essa história. Na verdade, toda vez que tento, minha garganta aperta como se uma mão invisível me calasse. Mas hoje é diferente. Hoje faz exatos 23 anos desde a noite em que queimaram minha avó viva no centro da vila. Ela se chamava Quitéria. Dona Quitéria da Mata. Velha, enrugada, cheia de silêncio nos olhos. Falava pouco, mas quando falava, cada palavra era um peso, como se carregasse o tempo nas costas. A vila dizia que ela era bruxa. Feiticeira do mato, invocadora de alma penada, velha que conversa com cobra. Eu era criança quando ouvi tudo isso pela primeira vez. E mesmo sem entender direito, dava para sentir o medo que o nome dela espalhava. Só que o que ninguém sabia, ou fingia não saber, é que toda vez que a tragédia batia à porta da vila, era para ela que todos iam. Um filho doente, uma vaca que parou de dar leite, uma criança que nasceu com febre. Era ela quem resolvia. E mesmo assim, foi ela quem eles jogaram na fogueira. Eu vi tudo. Eu me escondi atrás da cerca da igreja, entre o mato alto e o silêncio da noite. Vi quando amarraram minha avó num poste velho, no centro da praça. Vi o padre jogando água benta. Vi as mulheres gritando. E vi a chama subir. Subir e subir, até engolir tudo. Achei que fosse o fim. Mas não foi. Na primeira noite depois da fogueira, choveu forte. Uma tempestade daquelas que não se via há meses. Os bois berravam no curral. A luz da vila piscava. E no meio da madrugada, eu ouvi passos. Passos que vinham do fundo do terreiro, lá onde enterraram os restos da minha avó. Longe, atrás da capelinha de barro que ninguém mais cuidava. Eu era só uma menina, mas nunca fui boba. Peguei o lampião da cozinha, cobre os pés com pano e fui até lá. O que vi mudou minha vida para sempre. Na frente da cova dela, ajoelhado, estava Zezé do Moinho, um homem que cuspiu no chão quando o nome da minha avó foi citado no julgamento. Ele chorava. Chorava e falava sozinho. Me perdoa, Quitéria. Eu preciso da sua ajuda. A menina tá morrendo. A febre não abaixa. Eu sei que você ouve. Eu sei que você tá aí. Eu fiquei ali parada, com o coração martelando no peito. E do nada, a vela que ele acendeu ali apagou com um vento gelado que veio do chão. Não tinha vento nenhum naquela noite. Nenhum. E mesmo assim, eu vi a chama dançar, como se alguém tivesse soprado. Na manhã seguinte, a filha dele, a menina com febre, apareceu sentada na varanda, brincando de boneca. A febre tinha sumido. Igual sumiu o medo de Zezé. Porque depois daquela noite, ele voltou à cova de Quitéria. Voltou e voltou, toda semana. Mas ele não foi o único. Com o tempo, outros começaram a ir também. Sempre à noite. Sempre em silêncio. Gente que gritou bruxa, agora ajoelhava na terra seca, levando vela, fubá, cachaça, oferenda. E o mais estranho, todos eles voltavam diferentes. Mais calados, mais introspectivos e quase sempre com os olhos vermelhos, como se tivessem chorado ou visto algo que não deviam. Foi assim que nasceu o segredo da vila. A avó queimada, a bruxa enterrada, a morta que atende. Depois que vi Zezé ajoelhado na cova, eu passei a vigiar o lugar escondida. Tinha um galho alto de cajueiro por trás da capelinha, que dava bem de frente pro pedaço de terra onde jogaram o corpo da minha avó. Subi ali várias vezes, noite após noite. Vi gente que eu jamais imaginei ali. O padre, por exemplo. Sim, ele mesmo. Aquele que lançou água benta nas pernas da minha avó enquanto ela gritava. Foi numa terça-feira. Tava com o rosto coberto com um pano, mas eu conheci o andar dele, arrastado, torto, com aquele leve tremor na mão. Ele ajoelhou, tirou do bolso uma medalhinha de São Cipriano, enterrou ali, bem na beirada da cova. Eu não sabia o que significava, mas senti que era errado. Na escola, as professoras diziam que minha avó era uma mulher complicada. Já as crianças me olhavam torto. Diziam que eu tinha sangue de bruxa e que quando crescesse ia acabar igual. Mas eu não sentia medo da minha avó. Na verdade, depois da morte dela, eu comecei a ouvir coisas. Primeiro foram sussurros, baixos,
quase inaudíveis. Sempre quando eu estava perto da capelinha ou dentro do galinheiro velho, onde ela costumava rezar com ervas. Depois, as vozes ficaram mais nítidas e mais pessoais. Mariazinha, não tenha medo. Eles não sabem de nada. Você vai entender com o tempo. Aos 12 anos, eu já sabia. Minha avó não tinha morrido de verdade. A vila tentava fingir que estava tudo normal, mas as noites começaram a mudar. Ventos que sopravam do nada. Galos que cantavam às 3 da manhã, sempre 3 vezes. Chuva que caía só ao redor da cova, como se o céu também soubesse do segredo enterrado ali. E os pedidos? Ah, os pedidos. Passaram a ser deixados por escrito. Cartas, dobradinhas, com nomes, oferendas e problemas. Vi carta pedindo cura. Vi carta pedindo dinheiro. Vi até carta pedindo para fulano morrer de forma natural, mas rápido. A vila virou uma hipocrisia só. De dia, cuspia no nome da minha avó. De noite, rezava para a alma dela de joelho na terra. E eu fui crescendo no meio disso. Na minha cabeça, uma dúvida nunca largava. Se ela era tão poderosa morta, o que ela seria viva? Um dia, decidi perguntar para a única pessoa que podia ter a resposta. Dona Cecília, a parteira da vila. Ela era velha amiga da minha avó. Muda, depois que engoliu fogo aceso numa simpatia que deu errado. Se comunicava com papel e olhar. Cheguei na casa dela com o coração disparado. Quero saber quem minha avó era de verdade. Escrevi num papel. Ela me olhou por longos segundos. Depois levantou com dificuldade, foi até um baú de madeira e puxou um livro grosso, encapado com couro e cordões vermelhos. Na capa, uma letra firme. Quitéria, os que vieram antes. Abri na primeira página e não entendi nada. Textos em latim. Desenhos de símbolos. Nomes que pareciam ser de gente da vila, com datas de nascimento e de morte. Mas uma coisa me gelou por dentro. A última página ainda estava sendo escrita, e o nome que aparecia nela era o meu. Depois do dia em que vi meu nome no livro da minha avó, nada mais foi igual. Passei noites em claro, tentando entender o que aquilo queria dizer. Será que era um aviso? Uma maldição? Um destino traçado? Ou tudo junto? A verdade começou a emergir como lama de enchente. Eu descobri que a linhagem da minha avó era antiga. Muito antiga. Ela não era uma bruxa no sentido que a vila dizia. Ela era uma guardiã. Uma mulher escolhida por gerações para vigiar o limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E mais, a vila sabia disso. Sempre soube. Durante séculos, essas mulheres protegiam o povo. Curavam, aconselhavam, guiavam. Mas ao longo do tempo, o medo substituiu o respeito. Homens passaram a odiar o que não controlavam. E o que não entendiam, queimavam. Foi assim com minha avó. E seria comigo, se descobrissem o que eu estava começando a sentir. Porque os dons estavam despertando. Primeiro, eu comecei a sonhar com gente que já tinha morrido. Sonhos tão reais que eu acordava com cheiro de vela e terra nas narinas. Depois, vinham os presságios. Um corvo pousava no batente da janela. E no mesmo dia, alguém da vila partia. Quando o padre morreu, encontrei uma medalha de São Cipriano dentro da minha bota, coberta de terra fresca. E entendi. Minha avó estava me guiando, mesmo do outro lado. Aos poucos, a vila passou a olhar diferente para mim. Alguns evitavam minha sombra. Outros cochichavam ao me ver. Mas muitos vinham atrás de mim na calada da noite. Pediam ajuda, igual faziam com ela. Mas eu não era Quitéria. Eu era Maria. E decidi que se o mundo me queria como bruxa, então que fosse uma bruxa do meu próprio jeito. O estupim veio numa noite de julho. A filha do novo prefeito desapareceu. Sumiu sem deixar rastro, e ninguém conseguia achá-la. Foi aí que bateram na minha porta. A mãe, o prefeito, os guardas, até a professora que dizia que minha avó era uma vergonha. Todos implorando, chorando. Eu respirei fundo e disse: vão até a cova de Quitéria. Acendam uma vela branca. Enterrem um pedaço da boneca dela junto com um fio do cabelo da menina. E fiquem em silêncio. Se tiver solução, ela virá.
Fizeram tudo como eu disse. No dia seguinte, a menina foi encontrada dormindo sã e salva na beira do açude, com os cabelos molhados e um ramo de arruda na mão. A vila inteira caiu de joelhos. Mas já era tarde demais. Eles não sabiam, mas ao ajoelharem, selaram o pacto de novo. A partir daquela noite, a vila voltou a servir a Quitéria. Mas agora por vontade, ou por medo, porque os ventos mudaram. A roça parou de dar frutos para quem negava a oferenda. Criança que zombava da velha bruxa ficava doente por dias. E quem ousava falar mal, sumia na estrada de terra e nunca mais era visto. Hoje, eu moro sozinha, na casa onde minha avó viveu. A cova dela agora é um altar. Tem flores frescas, velas acesas, fitas vermelhas. E todas as noites, sem falta, alguém aparece para pedir ajuda. Mas eu nunca falo com ninguém. Não preciso. Ela atende por mim, porque ela nunca se foi. Na última página do livro dela, onde estava o meu nome, apareceu uma nova linha há poucos dias. Maria Quitéria, a que herdou o fogo e não se queimou. Agora eu entendo. O fogo daquela noite não matou minha avó. Ele a libertou. E desde então, a vila vive em paz. Ou pelo menos, enquanto continuar ajoelhando na cova certa.